Hoje nós vamos ver a posição detalhada e aprofundada de dois ex-protestantes sobre a tese protestante de que só a fé basta para a salvação. Sobre este tema, nós já temos vários vídeos sobre o assunto, links na descrição. Mas quem são esses dois ex-protestantes e como é feita esta análise? Eu vou usar um livro que já mencionamos ele aqui em outros vídeos nossos, que se intitula Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott e Kimberly Ham. Aqui neste livro, eles vão narrar o percurso que os dois fizeram, eles são um casal, do protestantismo ao catolicismo. E posso adiantar que foi através do estudo, da análise aprofundada dos pilares do cristianismo, inclusive observando o cristianismo primitivo. Eles perceberam que no passado, nos primeiros séculos da Igreja de Jesus Cristo, os cristãos daquela época seguiam exatamente os mesmos pilares que os católicos de hoje. Então é muito interessante este título, este livro, recomendo para vocês. Sobre o tema que nós vamos tratar especificamente, nós vamos observar o caminho que esses dois fizeram sobre a análise deste pilar protestante, que diz que somente a fé basta para a salvação. A Igreja Católica diz que para a salvação são necessários dois elementos: a fé e a prática das boas obras. Aqui nós vamos perceber como dois protestantes que acabaram se convertendo ao catolicismo, como esses dois cristãos chegaram a esta conclusão. Esse vídeo aqui não é para agredir nenhum protestante, nenhum evangélico. Somos todos cristãos e professamos a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não estamos aqui para brigar, para entrar em conflitos, mas para mostrar como dois irmãos de fé chegaram à conclusão de que a Igreja Católica é onde subsiste plenamente a Igreja de Jesus Cristo. Só para adiantar, Scott Ham era um ex-ministro presbiteriano que, ao assistir à Santa Missa em uma igreja católica, evidentemente, percebeu que a liturgia da Santa Missa estava completamente de acordo com os evangelhos e com o Apocalipse, precisamente. E partiu para um estudo aprofundado, chegando à conclusão de que deveria se converter ao catolicismo. Nós temos vários vídeos, inclusive com opiniões, com análises do próprio Scott Ham, sobre vários temas do cristianismo. Vou deixar esses vídeos na descrição. Então vamos lá, está na página 46. Na tradição protestante, alianças e contratos entendiam-se como duas palavras que descreviam a mesma coisa. Mas estudar o Antigo Testamento me levou a ver que, para os antigos hebreus, aliança e contrato eram coisas muito diferentes. Na Escritura, os contratos implicavam simplesmente o intercâmbio de propriedade, enquanto as alianças implicavam o intercâmbio de pessoas, ao ponto de formarem laços sagrados de família. Na tradição protestante, aliança e contrato são sinônimos, mas no Antigo Testamento, aliança e contrato são coisas completamente distintas. E é a partir daí que verificamos a análise de Scott e Kimberly Ham sobre a questão protestante de afirmar cabalmente que só a fé basta para a salvação. Continuando na página 47, sobre as alianças que implicavam somente o intercâmbio de pessoas,
ele vai dizer assim: o parentesco, portanto, estabelecia-se mediante uma aliança. Vista à luz do Antigo Testamento, o conceito de aliança não era teórico nem abstrato. De fato, o parentesco por aliança era mais forte do que o parentesco biológico. Vejam isso. O significado mais profundo das alianças divinas no Antigo Testamento era a adoção por parte de Deus de Israel como sua própria família. Em outras palavras, a aliança no Antigo Testamento tinha mais força do que o parentesco biológico, porque através dessa aliança por parte de Deus, tínhamos aí a apropriação dessas pessoas que faziam essa aliança com Deus como pertencentes à própria família divina. Olha como isso é importante. A nova aliança que Cristo estabeleceu conosco foi, portanto, muito mais do que um simples contrato ou ato legal, pelo qual assumiu os nossos pecados. Realmente é muito interessante. Ele assumiu os nossos pecados e nos deu a sua inocência, como explicaram Lutero e Calvino, grandes pais do protestantismo tradicional. Embora certa, essa explicação não refletia a verdade plena do Evangelho. E é aí onde começa a análise de Scott e Kimberly Ham. Descobri, aqui fala Scott, que a nova aliança estabeleceu uma nova família que abarca toda a humanidade, com a qual Cristo partilhou a sua própria filiação divina, assim como ele acabou de mencionar, era entendido o conceito de aliança no Antigo Testamento, muito mais forte do que o parentesco biológico, fazendo-nos filhos de Deus. Como ato de aliança, ser justificado significa partilhar a graça de Cristo como filhos e filhas de Deus. Ser santificado significa partilhar a vida e o poder do Espírito Santo. A partir dessa luz, a graça de Deus se convertia em algo muito maior do que um simples favor divino. Era o dom atual da vida de Deus na filiação divina. Lutero e Calvino explicaram isso em termos exclusivamente jurídicos. E aí que está a diferença entre a crença, nesse mesmo assunto, a crença protestante e a crença católica. Mas eu, o Scott, tinha começado a ver que muito mais do que um simples juiz, Deus era nosso Pai. Que muito mais do que simples criminosos, nós éramos fugitivos. Que muito mais do que num tribunal, Deus tinha celebrado a nova aliança numa casa de família. São Paulo, que eu considerava o primeiro Lutero, ensinou nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas e em outros lugares que a justificação era algo mais do que um decreto jurídico. Estabelece-nos, olha que isso é muito importante, estabelece-nos em Cristo como filhos de Deus exclusivamente pela graça. De fato, descobri que São Paulo não ensinou em lugar nenhum que nos salvamos exclusivamente pela fé. A sola fide não estava na Escritura. Em outras palavras, a crença de que só a fé basta para a salvação não estava na Escritura. Entusiasmei-me muito com esta descoberta e a partilhei com vários amigos que ficaram assombrados ao comprovar que fazia todo sentido. Ele partilhou essa conclusão, esta análise, inclusive usando os escritos de Paulo, com outros protestantes que confirmaram que esta interpretação fazia todo sentido. Continuando na página 48. Um deles veio me perguntar se sabia quem mais ensinava a justificação desse modo. Quando lhe respondi que não, comentou-me que o doutor Norman Shipper, professor do Seminário Teológico de Westminster, o seminário presbiteriano calvinista mais rigoroso dos Estados Unidos, estava prestes
a enfrentar um processo por heresia, por ensinar a mesma interpretação da doutrina da justificação que eu expunha. Telefonei então ao professor Schipper e falei com ele. Disse-me que era acusado de ensinar uma tese contrária ao ensinamento da Bíblia, ao ensinamento de Lutero e de Calvino. Enquanto ouvia descrever o que ensinava, pensei: espera, isso é o mesmo que eu estou dizendo. Um professor presbiteriano que participava do seminário mais rigoroso dos Estados Unidos, desta mesma denominação cristã, estava sendo acusado de heresia por pensar desta forma, da mesma forma que Scott. E qual era a heresia? Ensinar uma tese contrária à própria Bíblia, a Lutero e a Calvino. Continuando, para muitos este fato não parecia capaz de provocar uma grande crise, mas para alguém empapado de protestantismo e convencido de que o cristianismo girava sobre o gonzo da sola fide, isto significava que o mundo desabava. Naquele momento, Scott Hahn, ao conversar com o Dr. Norman, estava começando a entender que tudo que ele sabia sobre esta tese de que só a fé basta para a salvação estava desabando. E o pior, com explicações que faziam todo sentido. Lembrei-me de que um dos meus teólogos favoritos, o Dr. Gessner, tinha dito uma vez na aula que se os protestantes estivessem errados acerca da sola fide, da tese de que só a fé basta para a salvação, e a Igreja Católica tivesse razão ao manter que nos salvamos pela fé e pelas boas obras, eu estaria amanhã de joelhos à porta do Vaticano para fazer penitência. Palavras do Dr. Gessner. Obviamente, todos sabíamos que era uma frase puramente retórica, um golpe de efeito, mas nos impressionou muito. Com efeito, toda a reforma protestante nascia dessa diferença. A reforma protestante, se olharmos para a história científica, tem como base exatamente este pilar, que só a fé basta para a salvação. Todos os demais pilares têm como consequência esta crença. E aí continua na página 49. Lutero e Calvino afirmaram frequentemente que este era o artigo sobre o qual a Igreja de Roma se erguia ou se derrubava. Para eles, esse foi o motivo pelo qual a Igreja Católica caiu e o protestantismo se ergueu sobre as suas cinzas. A sola fide era o princípio material da reforma, e eu estava chegando agora ao convencimento de que São Paulo nunca o ensinara. Repetindo, a sola fide, a crença de que só a fé basta para a salvação, principal pilar para o protestantismo ter nascido, era o princípio material da reforma. E eu estava chegando agora ao convencimento de que São Paulo nunca o ensinara. E ele conclui, na Epístola de Santiago 2:24, a Bíblia ensina que o homem se justifica pelas obras e não apenas pela fé. Além disso, São Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 2, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Para mim, representou uma transformação traumática ter que reconhecer que, neste ponto, Lutero estava fundamentalmente enganado. Durante 7 anos, Lutero tinha sido a minha principal fonte de inspiração e de proclamação poderosa da palavra de Deus. E esta doutrina era considerada o suporte racional de toda a reforma protestante. Bem, gente, espero que vocês compreendam a profundidade de toda esta análise. E não fiquem chateados comigo, porque sei que muitos irmãos protestantes assistem os nossos vídeos. O que eu peço é que vocês leem
com muito carinho, meditando, ponto a ponto, este preciosíssimo livro de Scott e Kimberly Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu deixo vocês aqui com esse pequeno e precioso aperitivo sobre este profundíssimo percurso de dois ex-protestantes que sinceramente buscaram a verdade. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.